Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 39. Eu vou ler 3 versículos. Glórias a Deus. São João, capítulo 4, todos encontraram? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Podeis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Como é maravilhoso estar na presença de Deus, poder adorar o seu santo nome. Eu sempre oro e peço para que Deus fale aos nossos corações durante todo o culto. O culto, nós prestamos para Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos nos direcionando a Ele, nossas orações. Mas mesmo assim, quando nós nos direcionamos a Ele, Deus ainda usa os seus servos para poder falar conosco. Como? Estamos louvando a Deus e no meio do louvor Deus está falando conosco. Deus é tremendo, irmãos. E chamam uma pessoa para poder orar e na oração, Deus, naquelas palavras das orações, Deus está falando com a igreja. Deus tem falado em nosso meio, sempre. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Deus fala através dos louvores, através dos irmãos que ministram. O pastor Evandro fez uma leitura introdutória. Eu falei para ele, essa leitura merece uma pregação. E já falei com ele, prepara para poder pregar essa palavra. Hoje eu estava fazendo uma leitura e tem um texto em Ezequiel 47, ali são uma sequência de capítulos proféticos que falam sobre a presença de Deus no meio do povo, de uma restauração. E quando chega no capítulo 47, depois de Deus mostrar para Ezequiel que o templo é o lugar da sua habitação, ali é onde ele descansa os seus pés, aonde está a sua presença. Quando chega no capítulo 47, o pastor leu João 4, né? Está falando de Ezequiel, mas calma que você vai entender. Quando chega no capítulo 47, o Senhor mostra para Ezequiel, por debaixo dos umbrais das portas, escorria uma água. Essa água vinha diretamente da presença de Deus. E essa água começava a escorrer e ela ia seguindo
o seu caminho, como um pequeno riacho. E havia um homem que estava com Ezequiel. E este pegava uma fita de medir e media nessas águas 500 metros, e essas águas estavam pelos tornozelos. Depois ele media mais outros 500 metros aproximadamente, a água dava no joelho. Depois ele media mais 500 metros, à medida que essas águas iam avançando, elas iam se expandindo, e agora a água dava pela altura da cintura, um pouco mais acima. E quando mediu mais 500 metros, já não era possível caminhar, porque as águas se tornaram profundas e eram águas que era necessário atravessar a nado. O que isso tem a ver? Nós vemos aqui em João 4 uma passagem extraordinária. Para mim, é algo incrível, tremendo. Porque o Senhor Jesus estava pregando, batizando, ensinando, e de repente o versículo vai dizer no começo do capítulo 4 que era necessário passar por Samaria. Embora geograficamente fosse o caminho mais rápido, não era a rota dos judeus, porque os judeus não falavam com os samaritanos, então eles davam a volta. Mas o texto vai dizer que era necessário passar em Samaria. E Jesus então vai com os seus discípulos. Jesus se assenta na beirada de um poço e manda os seus discípulos irem comprar comida. Aqui eu aprendo várias coisas nesse texto. Tem algumas situações que Deus vai tratar só. É só entre Deus e a pessoa. Ah, mas os discípulos eram os discípulos de Jesus. Eles já tinham orado, já tinham expulsado o demônio, já tinham pregado a palavra, já tinham testemunhado diversos milagres, sinais, maravilhas, mas Jesus falou para eles: vão, que agora o negócio aqui é só comigo. Vão comprar comida. A Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado e ele teve sede. Eu aprendo uma outra coisa aqui. Isso expressa e aponta para a humanidade de Jesus Cristo. Foi um problema nos primórdios da igreja, quando gnósticos negavam a humanidade de Cristo. Tanto que João vai dizer: provai os espíritos. O espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus. O que não confessa não é de Deus. Aqui nós vemos Jesus, ser humano, encarnado, com todos os atributos humanos, plenamente homem, plenamente Deus. Como homem, ele se cansou, se assentou. Como homem, ele teve sede. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele experimentou tudo o que nós sentimos. Você sente sede? Ele também sentiu. Você se cansa? Não se cansa? Cansa. O corpo dói. Ele também sentiu isso. Você sente alegria? Jesus também se alegrava, exultava. Você sente tristeza? Ele também sentia. Quantas vezes você chora? Jesus também chorou. Lembram? Lázaro está morto. Jesus chega lá, vê o túmulo, e a Bíblia vai dizer, é um versículo pequenininho: Jesus
chorou. Você, às vezes, se angustia. A Bíblia vai dizer que nos momentos anteriores à crucificação, Jesus se angustiou de tal maneira que o seu suor transformou-se em sangue. Suava gotas de sangue. É um evento raríssimo, mas acontece. Isso acontece quando os seres humanos estão sobre um altíssimo nível de estresse. A angústia era tamanha que os seus microvasos na pele se romperam e ele começa a suar sangue. Jesus sentou ali, estava cansado, teve sede. São atributos e aspectos de sua humanidade, assim como eu e assim como você. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus entende tudo o que você sente. Jesus entende tudo, todas as situações pelas quais você passa, porque como homem, ele foi experimentado, ele foi provado. Diferente de Adão, que caiu no paraíso, Jesus venceu em meio às provações e às tentações dessa vida. Venceu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se assenta no poço, está sozinho. Ao meio-dia, horário que ninguém busca água, sai uma mulher para buscar água. Muitos comentaristas exploram essa questão, né, do porquê que ela buscava água ao meio-dia. Talvez a água tenha acabado, ela não tenha percebido. Talvez seja o fato da vida que ela levava, então ela não ia no mesmo horário que as outras mulheres, para não ter nenhum confronto, nenhuma afronta. Ao certo nós não sabemos. O que nós sabemos com certeza é que no plano de Deus havia um encontro marcado entre Jesus e aquela mulher. Disso nós temos certeza. A água acaba e ela tem que ir lá buscar água e ela então pega um cântaro, que é um jarro bem grande, e ela vai para a fonte fazer o quê? Buscar água. Ela tem um propósito, ela vai buscar água. E assim estão as nossas vidas. A vida de muitas pessoas estão dessa forma. As pessoas traçam metas, propósitos, querem seguir com os seus planos e vão. Mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus tem um plano para poder intervir na tua vida, se prepare, porque mais cedo ou mais tarde, tu há de se encontrar com Jesus. E quando isso acontecer, a vida do homem e da mulher nunca mais será a mesma, não importa o tipo de vida que ele viva. Pode ser um traficante, pode ser um bandido, pode ser uma prostituta, pode ser a vida que for. Depois que tem um encontro com Deus, essa vida é transformada, porque Jesus não é um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, e Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Pastor não tem poder de perdoar pecado, cantor não tem poder de perdoar pecado, padre não tem poder de perdoar pecado, nenhum homem tem esse poder, apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que tem essa autoridade e esse poder. Por quê, pastor? Porque na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aleluia! Ele tem essa prerrogativa, Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. A autoridade de perdoar pecado, de transformar vidas. Lembram daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Incrível! Se ela foi pega num ato de adultério, ela foi pega na relação sexual. E a lei de Moisés mandava apedrejar os dois. Mas levaram só a mulher diante de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Só levaram a mulher.
e foram para tentar a Jesus. Eles mal estavam importando se iam apedrejar, se não iam. Eles queriam era matar a Cristo. Ele não prega o amor? Agora essa mulher tem que ser apedrejada. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele for contra a lei de Moisés, então ele vai ser apedrejado junto por blasfêmia. Aí ele chegaram lá com a mulher. Não sei o que eles estavam imaginando, mas eles armaram isso para ele. De repente Jesus começa a escrever no chão. Muita gente está preocupada com o que ele estava escrevendo. A Bíblia não fala, gente. Tem gente que fala até o que ele estava escrevendo no chão ali. A Bíblia não fala. Ele estava escrevendo alguma coisa. E eles então insistem, todos ali com as pedras nas mãos, preparados. E ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Começaram então um olhar para o outro, um olha para o outro, um olha para o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, pastor Evandro? Jesus olhava dentro da alma das pessoas. Ele sabia quem eram aqueles homens, sabia quem era aquela mulher, sabia de tudo. Ele olha dentro da alma deles. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Do mais velho para os mais novos, todos foram largando as pedras e foram se retirando. E a Bíblia diz que só ficou a mulher e Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus é o único que tem esse poder. É o único que tem essa autoridade de perdoar pecados, de transformar vidas. Essa mulher, depois, ela ficou devota. Ela passou a seguir a Cristo. Lavava os pés do Senhor com as lágrimas e enxugava os cabelos. Aleluia! Uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. O poder do perdão. Não precisou, irmãos, de muita coisa não. Foram poucas palavras, mas que entraram diretamente, atingiram a alma daquela mulher. Glórias a Deus. Quando nós vemos o caso, falando ainda sobre o perdão de pecados, um dia estava um homem, deitado em uma cama, um homem paralítico, e os fariseus todos em volta. Jesus diz assim: homem, os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens então começam a murmurar em volta: quem é esse que está falando que perdoa pecado? Só Deus que tem poder de perdoar pecado. Ele está blasfemando. Quem é esse? Jesus conhecia o pensamento deles, então Jesus vira para eles e diz assim: o que é mais fácil dizer? Verbalizar. Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, homem, levanta e anda. E aquele homem na mesma hora levantou e andou. Glórias a Deus. Ele tem poder de perdoar pecados. Há pessoas que pensam que há pecados que não podem ser perdoados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo cobre todo o pecado. Cobre todo o pecado. Tem uma música que diz assim: não há pecado que ele, Jesus, não perdoe. Aquela mulher samaritana, ela chega no poço para poder pegar água. A vila chamava-se Sicar, ficava em Samaria. E eu penso nessa mulher indo em direção ao poço, e a primeira coisa que ela vê, e isso é o óbvio, porque ela está indo para o poço, ela está olhando para o poço, tem alguém sentado no poço. E a primeira coisa que ela identifica é que tem um homem sentado no poço. Sim ou não? Sim.
Lembre que eu falei sobre as águas que escorrem do templo, aonde está a presença de Deus. No princípio ela é rasa, mas conforme vai se progredindo, vai se seguindo, ela vai tornando-se mais funda, tornozelos, joelho, cintura, e depois não dá mais para andar, tem que nadar, tem que mergulhar. Aquela mulher, ela tem uma progressão da revelação. É interessantíssimo isso. Jesus está só, mandou os discípulos saírem, porque ali só ele poderia resolver. Era só ele. A mulher chega, e a primeira coisa que ela percebe é que ali está um homem. Quando ela vai tirar a água, Jesus puxa assunto com ela e diz assim: me dá um pouco dessa água. Eu estou com sede. É óbvio que quando ela chega perto, ela vê as roupas de Jesus, ela vê a fala de Jesus e ela percebe que ele é um judeu. E os judeus não se falavam com os samaritanos por questões históricas muito antigas, que vocês já sabem. E a primeira indagação dela é o seguinte: como pode você, sendo judeu, pede águas a mim, que sou uma mulher e samaritana? Primeiro, o judeu não falava com uma mulher estando só. Não falava, a não ser que fosse num mercado, num lugar público, mas num lugar sozinho não falava. Era tradição, costume. Segundo, os judeus não falavam com os samaritanos. Então ela faz uma indagação só: como pode tu, sendo judeu, homem, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus responde para ela: a mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água. Oh, meus irmãos. No progresso da revelação, primeiro ela viu ali no poço um homem. A segunda coisa, ela está progredindo, agora ela vê um judeu. Homem, agora judeu. Ela está caminhando em direção, ela está caminhando nessa água, na progressão da revelação. Não pelo mérito dela, pelo mérito de Cristo, pelo mérito de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que foi ali para encontrar-se com ela. Irmãos, ali na comunidade ninguém dava nada por aquela mulher, por causa da vida que ela levava. Isso fica explícito na conversa que nós vamos ver agora aqui. Ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Água viva é água corrente. Aí ela vai dizer, esse poço tem aproximadamente, estou parafraseando, o poço tinha aproximadamente 30 metros de profundidade. Agora ele está falando que se ela pedisse, ele daria água viva. Ele não tem nem com o que tirar água, está me pedindo água. Da onde ele vai arrumar essa água viva? E ela questiona ele. Aí ela vira para ele ainda, dentro do cisma entre os judeus e samaritanos, porque não era apenas político, também era religioso. Ela vai dizer, você não tem nem com o que tirar água. De onde você vai tirar água viva? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus responde com uma pergunta sobre Cristo e Jacó. Jacó deu o poço. Jacó, patriarca de Israel. Jesus pergunta para ela, Jacó deu esse poço, né? Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque vai jorrar água do seu interior, e essa água vai jorrar para a vida eterna. Você quer saber, mulher, quem é maior? Se é Jacó ou se sou eu?
Se você beber essa água, você vai ter que vir todo dia buscar água e beber. Mas quem beber da água que eu lhe der, vai beber uma vez só. E essa água vai jorrar para a vida eterna, mulher. Aleluia! Eu não estou oferecendo a água que sacia a sede do corpo. Eu estou oferecendo a água que sacia a sede da alma. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Senhor, ainda não tinha entendido direito. Então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que tirar água. Talvez ela estivesse pensando ainda no trabalho, no serviço. Vejam que ela está no progresso e no processo do conhecimento. Ela está caminhando em direção ao Messias. Jesus vira para ela e fala assim: mulher, vai lá chamar o seu marido e volta aqui. E ela responde: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: disseste bem, você falou a verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é o teu marido. Você falou a verdade. Aí agora ela deu um estalo nela: opa, eu estou falando com um profeta. O Senhor é um profeta. Vamos lá, ela viu um homem, ela viu um judeu, agora ela viu um profeta. Vocês estão entendendo como ela está se aprofundando nos conhecimentos de Deus e está indo em direção a Cristo? Já não é mais apenas um homem, já não é mais apenas um judeu, agora ela já vê um profeta, e quando ela entende que ele é um profeta, ela já entra nos assuntos teológicos da época, aquilo que tinha divergência. Vocês, judeus, dizem que a adoração deve ser em Jerusalém, porém os samaritanos dizem que é nesse monte da bênção e da maldição é que nós devemos adorar. E aí, Jesus disse: mulher, a hora está chegando que nem em Jerusalém, nem nesse monte vocês vão adorar ao Pai, porque a hora vem e ela é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no templo de Jerusalém, nem no templo dos samaritanos. O templo agora são as pessoas, como o apóstolo Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Agora não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, é dentro de cada um de nós o lugar da verdadeira adoração a Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. A hora vem, mulher, ela é chegada. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Ah, meus irmãos, porque o Pai procura tais adoradores. O Pai procura tais adoradores. Existiam muitas pessoas que adoravam com falsidade, e ainda existe. Honram a Deus com os lábios, mas nos bastidores desonram a Deus com as suas atitudes. E a Bíblia vai falar sobre uma verdadeira adoração. Falsa adoração Deus não recebe. É bonita para quem assiste, para os homens, para as pessoas que estão assistindo, é lindo, mas Deus não recebe. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Que não adorem com aparência, é em espírito. Parte do âmago da alma. Aponta para uma ligação entre a pessoa e Deus, uma comunhão entre a pessoa e o Senhor. É em espírito e em verdade. Ela viu ali um homem, ela viu um judeu, ela viu um profeta, e depois ela indaga: quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas essas coisas.
versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus faz para essa mulher, preste atenção em mim aqui, ele faz para essa mulher uma revelação que até então ele não tinha feito para ninguém. Para ninguém. Abertamente dessa forma, para ninguém. Ela disse: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo. E Jesus vira para ela e diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ah, meus irmãos, glórias a Deus. Eu entendo que nessa altura aqui, dentro daquela visão de Ezequiel, agora não dá pé mais para essa mulher. Agora cobriu. É água para estar mergulhado, para atravessar nado, porque a presença de Deus, o Espírito Santo, agora está transbordando dentro dessa revelação e dentro desta progressão. Ela foi fazer o que no poço? Buscar água. E quando ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, ela larga o cântaro e sai correndo. Ela foi lá buscar água. Lembra que eu falei que a gente faz planos para a nossa vida, a gente faz projetos para a nossa vida, mas uma coisa que muita gente não conta é que Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer no teu caminho e os teus planos vão cair por terra. Vai ter que ser repensado. Em algumas ocasiões vão ter que ser abandonados e largados, porque o propósito de Deus é muito mais elevado para as nossas vidas. Aquela mulher entendeu isso, ela não se preocupou mais com os afazeres, ela não se preocupou mais com as suas tarefas, ela abandona aquele canto e ela sai correndo. Ela creu. Ela creu. Os rabinos judeus, por causa da religiosidade, desprezavam os samaritanos. Não falavam com os samaritanos. Tinham essa rixa. E agora vai ali o Senhor dos Senhores alcançar aquele povo. E aquela mulher foi fundamental. Ela sai correndo e vai até a vila onde ela morava. E ela começa a falar com todo mundo: ei, tem um homem lá que ele falou tudo o que eu tenho feito. É um profeta, venham ver se não é ele o Messias. Ele está dizendo que é o Messias, venham ver. E aqueles homens foram ter com Jesus. Agora eu chego no texto que nós lemos. Diferente de algumas cidades israelitas, por exemplo, como em Gadara, aonde eles insistiram que Jesus fosse embora. Diferente da onde Jesus havia nascido e tinha sido criado, quando não creram nele e não acreditaram nele. Esse aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Não creram. Agora, lá nos samaritanos, naqueles que eram rejeitados, que eram considerados escória, que eram considerados palha para o fogo eterno da condenação, aqueles homens vão ter com Jesus, e quando eles chegam e começam a conversar com Jesus, eles percebem que havia algo diferente. E o texto vai dizer que eles insistem para Jesus ficar. Olha que maravilha, irmãos. Como eu aprendo aqui. Enquanto em algumas circunstâncias, em alguns lugares, as pessoas estão expulsando, mandando ele embora, da onde menos se espera, estão pedindo e insistindo para ele ficar. Havia uma igreja em que Jesus Cristo estava do lado de fora. Laodiceia. Fora. Expulsaram Jesus da vida deles. E ele dizia: eis que eu estou à porta e bato. Ele quer estar, mas as pessoas nem sempre querem a presença dele.
Com todas as divergências e diferenças que os samaritanos tinham, eles anelaram pela presença do Senhor. Fica conosco. Fica. E Jesus, mas eu tenho que ir pregar, eu tenho que ir mais adiante. A Bíblia vai dizer que eles insistiram. Fica, 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 Senhor. Fica conosco. Fica. E Jesus ficou com eles 2 dias. Parece até os discípulos no caminho de Emaús, né? Já está tarde, Senhor. Dorme aí. Fica com a gente. Nosso coração não está ardendo? Ele está falando das coisas de Deus, o nosso coração não está ardendo? Eu penso que a experiência dos samaritanos não era diferente. Eles começaram a ouvir Jesus e o coração começa a arder. Irmãos, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, quando o Espírito Santo está falando, o nosso coração começa a arder. Fica! Jesus ficou. Depois, eles disseram para a mulher: mulher, realmente nós viemos aqui por causa do seu testemunho, porque você foi lá nos chamar para a gente ter um encontro com ele. E aqui eu aprendo outra coisa. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente não pode querer guardar isso só para nós, não. Nós temos que ir, trazer outras pessoas a ter um encontro de Jesus. Foi o que essa mulher fez. Ela, de mulher que já tinha passado por 5 maridos, a fama dela com certeza não era boa na comunidade, agora ela passa para uma evangelista de mão cheia, pregadora do evangelho, missionária. Ela foi lá e trouxe todo mundo. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens viram para a mulher e falaram assim: mulher, no começo foi mesmo pelo que você falou, porque você falou que ele revelou a tua vida, falou tudo o que você estava falando, a gente viemos para ver o que estava acontecendo, mas agora já não é mais pelo seu testemunho, porque nós mesmos temos visto e temos ouvido que esse aí verdadeiramente é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, o propósito de Deus para a vida de uma pessoa, ele excede a nossa compreensão. Para aquela mulher, era mais um dia qualquer. Um dia comum. Os afazeres, né? Quais são os afazeres domésticos? É lavar roupa, é arrumar casa, é fazer comida, né? Os afazeres domésticos. Para ela era mais um dia comum. Eu vou lá buscar água, aquele cântaro pesado, trabalho árduo. Quantas pessoas estão vivendo a vida assim? No trabalho árduo, dia após dia, aquela repetição, né? Aquela rotina. Até que um dia Jesus aparece no caminho da pessoa e a vida da pessoa muda. E muda, irmãos. E muda. Quantos aqui tiveram suas vidas mudadas por Deus? Quando o Espírito fala, o coração da gente arde ou não arde? A experiência daquela mulher foi tão extraordinária que ela esqueceu até o que ela ia fazer. O propósito da vida dela, aquilo que ela tinha programado para o seu dia, acabou. Nós temos planos para as nossas vidas, até que Jesus apareça no nosso caminho e mude tudo. E alguns de nós já podem até estar passando por esse processo. Alguns de nós podem até estar passando por esse processo. Imagine, uma mulher que passou por 5 maridos. Imagine, um casamento já é difícil. Imagine 5. Quanto sofrimento. Às vezes a pessoa pensa que a mulher era uma prostituta, uma adúltera, uma mulher de vida fácil. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela passou por 5 maridos.
Talvez ela tenha sido só uma mulher que foi muito rejeitada. Naquela época, repudiava-se a mulher por qualquer motivo. Queimou o feijão, toma aqui a carta de divórcio, vai embora. E o estigma ficava para a mulher, nunca para o homem. O homem podia arrumar outra mulher, casava de novo, estava tudo certo. A mulher, largada. Aí vem o outro e assume a mulher, que já tem isso na mente, né? Largada, alguma coisa aconteceu. Aí a mulher, na hora de passar roupa, estou parafraseando, tá, irmãos? Aí na hora de passar roupa, queima a camisa que o cara gostava. Toma aqui a carta de divórcio, vai embora. Irmãos, eu estou sendo bem raso. Tá? Nós sabemos que os problemas de casamento podem e são muito mais complexos do que isso. Mas vocês pensem no peso que essa mulher carregava. Ter sido largada por 5 maridos. Não era fácil. Há pessoas que têm estigmas na vida. Eu não sei o que pesa no coração, na mente, aquelas coisas que a gente bota a cabeça no travesseiro e só a gente sabe. E Deus sabe, irmãos. Deus conhece o nosso interior. Deus, quando olha para nós, Ele não está preocupado com a gravata, se está combinando com o terno. Ele não está preocupado com essas coisas, não, irmãos. Deus olha para a nossa alma. Sempre Deus vai olhar para a nossa alma. O mais íntimo das nossas vidas. Aquilo que a gente não fala nem para o nosso cônjuge. A gente não fala para ninguém. São coisas que apenas a gente pensa. Deus sabe e Deus conhece. Aquela mulher teve a sua vida transformada, porque ela teve um encontro real com Jesus Cristo. Fazemos muitos planos para as nossas vidas. Eu já estou encerrando. O Adilson pode preparar aí, tá? Para louvar o Senhor. Nós fazemos muitos planos para as nossas vidas. Mas quando a presença de Jesus, ela se manifesta, e nós passamos por um processo de aprofundar no conhecimento, a progressão da revelação. Lembre que aquela mulher, primeiro ela viu um homem, depois ela viu um judeu, depois ela viu um profeta, e em quarto lugar, ela viu o Messias. E assim somos nós. Todos nós temos níveis de conhecimento. Talvez alguns estejam caminhando com a água pelo tornozelo. Outros já estão com a água pelo joelho, alguns com a água pela cintura, e outros já estão mergulhando na presença de Deus e nos mistérios do Espírito de Deus para as nossas vidas. E a água que Jesus oferece não é a água que mata a sede do corpo, mas é a água que mata a sede da alma. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com a igreja. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Vem cá, irmão Deus. Vem cá louvar o Senhor. Pode vir aqui em cima. Vamos louvar ao Senhor. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é aquele que mantém um relacionamento também pessoal para poder alcançar as nossas vidas. Ele é o que tem poder de mudar e transformar vidas. Ele é o que tem poder de perdoar pecados. Ele é aquele que se revela. E através da revelação, aleluia, da progressão da revelação, Ele se revela para nós como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus, aquele que transforma as nossas vidas de uma vez por todas. Amém?